Parece que o Bitcoin deu uma parada, né? Enquanto um monte de outros mercados está disparando, ele está ali quieto. Hoje a gente vai investigar o porquê disso. E olha, a resposta pode não estar onde todo mundo está procurando. Pois é, a grande pergunta é essa. Por que essa estagnação toda? Outros ativos subindo sem parar e o Bitcoin parece que está só esperando alguma coisa acontecer. Para entender de verdade o que está rolando, a gente precisa olhar para fora do mundo cripto. O buraco é bem mais embaixo. O que a gente está vendo não é bem uma fraqueza do Bitcoin. Na verdade, é um movimento estratégico pensado em escala global. Imagina um baita jogo de xadrez, só que com investidores gigantes movendo trilhões de dólares. E para a gente tentar adivinhar o próximo lance do Bitcoin, primeiro a gente precisa entender as regras desse jogo. Então, nossa primeira jogada é bem simples. Vamos seguir o dinheiro. Se a gente rastrear para onde o grande capital está indo, a gente consegue decifrar a lógica por trás dessa calmaria toda do Bitcoin. E tudo começa por aqui, ó. Existe uma desconfiança cada vez maior nas moedas que a gente conhece, tipo o dólar. O dólar americano, por exemplo, está perdendo força, atingindo mínimas que não vimos desde 2022. E isso meio que obriga os peixes grandes, incluindo até bancos centrais como o da China, a procurar lugares mais seguros para colocar o dinheiro. É o começo de uma grande dança das cadeiras no mercado. E essa rotação do dinheiro segue uma sequência bem clara. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a grana vai para o lugar mais seguro e clássico de todos, o ouro. Depois que o ouro valoriza, parte dos lucros vai para a prata, que é um mercado menor e por isso explode com mais facilidade. Depois da prata, a gente está vendo o cobre começar a subir forte também. E o destino final, a última parada antes de chegar no mundo cripto, é o mercado de ações, mais especificamente a Nasdaq. Tá, beleza, mas e o Bitcoin nisso tudo? Onde ele entra? Bom, ele é a peça final nesse tabuleiro de xadrez. E a posição dele agora é exatamente o que explica por que o preço dele tá meio parado. A grande sacada para entender essa paciência toda do Bitcoin é o timing. Os metais e as ações estão tendo suas altas gigantescas agora. O Bitcoin, por outro lado, foi mais apressadinho. Ele já teve aquela valorização enorme lá no começo do ciclo e por isso agora ele está meio que no final da fila, esperando a próxima onda de capital chegar. E isso nos leva direto para a ideia principal dessa análise. A chegada desse dinheiro todo no mercado cripto não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. Essa rotação é um processo e tudo indica que as criptomoedas são o destino final dessa jornada. E a gente consegue ver uma prova disso na prática. Se a gente comparar, o Bitcoin está perdendo força em relação à Nasdaq, isso é um sinal claro de que o mercado de ações americano ainda vai receber muito dinheiro antes que o foco mude de vez para os ativos digitais. A grana vai para lá primeiro. Simples assim. Certo, então agora que a gente já entendeu o jogo, a pergunta é: como se posicionar para o final da partida? Vamos dar uma olhada nos níveis de preço e nas estratégias para navegar nesse cenário. Bom, o primeiro número para ficar de olho, lá para cima, é 86 mil dólares. Se o preço conseguir passar desse nível, que é uma resistência importante, e se mantiver lá, seria um sinal bem claro de força e de que a alta vai continuar. Por outro lado, o principal nível de suporte, a base que precisa ser defendida, é a casa dos 65 mil dólares. E aqui vem um ponto-chave. Uma queda para testar essa região não seria o fim do mundo. Muito pelo contrário, a análise sugere que essa é uma área histórica de compra, ou seja, pode ser uma oportunidade tanto. Então, a estratégia se resume a alguns pontos importantes. Primeiro, esperar o preço formar o que a gente chama de fundo ascendente, que é um sinal técnico de que a tendência pode estar virando para alta. Segundo, e isso é básico, sempre gerenciar o risco, usar um stop loss. Terceiro, lembrar que aqueles momentos de pânico geral no mercado costumam ser os melhores para entrar. E por último, tenha em mente que qualquer queda agora tende a ser mais curta, porque tem trilhões de dólares só esperando uma brecha para entrar no jogo. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o grande prêmio. Afinal, por que todo esse jogo de xadrez financeiro importa tanto assim para o futuro do Bitcoin e do mercado de criptomoedas? Para a gente entender o potencial, primeiro precisa ter noção da escala das coisas. Olha só, o mercado de cripto inteiro, todo ele é minúsculo. Não é nada perto de gigantes como o mercado de prata e principalmente o de ouro. Agora, se liga nesse dado que é impressionante. Recentemente, num único dia, a queda que teve no mercado de prata movimentou um valor quase igual ao valor de mercado do Bitcoin inteiro. É uma loucura pensar nisso. Isso só mostra o impacto absurdo que uma fraçãozinha do dinheiro dos mercados tradicionais teria se migrasse para o mundo cripto.
E é exatamente por isso que os alvos de preço são tão altos. Quando esse fluxo de capital finalmente chegar, a análise aponta para um Bitcoin valendo algo entre 150 a 200 mil dólares. Esse seria o checkmate da partida. E assim a gente fecha com essa reflexão. O que parece fraqueza hoje, na verdade, é uma espera estratégica. É um jogo de paciência. A pergunta fundamental que fica no ar é: quando trilhões de dólares estão procurando um novo lugar para morar, o que será que acontece quando eles finalmente baterem na porta do mercado cripto?